Ouço na parte da nossa entrevista de hoje, a entrevista do dia. A gente recebe aqui a psicopedagoga Dalvana Genai. Hoje, dia 6, gente, é celebrado o dia do neuropsicopedagogo. E aí esse nome é difícil até de pronunciar, né, gente? E a gente quer já agradecer a Dalvana pela participação aqui ao vivo na hora do almoço e já perguntar, né, o que faz um neuropsicopedagogo? É uma história, é uma misturada de cérebro com didática, né, Dalvana? Bom dia, prazer recebê-la aqui. Bom dia, Jaqueline. Pode vir mais pertinho do microfone. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar com vocês nessa data, e principalmente na data onde a gente se comemora, né, o dia do neuropsicopedagogo. A princípio, nós consideramos que é um nome difícil realmente de se pronunciar, mas é uma ciência linda por trás dessa nomenclatura. A neuropsicopedagogia, ela surgiu em 2008 em Joinville. Em outros países nós já tínhamos conhecimento, mas no Brasil mesmo veio com ênfase em 2008 em Joinville, justamente no sentido de auxiliar o desenvolvimento e estimulação cognitiva. Quando a gente pergunta o que faz um neuropsicopedagogo, ele atua de forma transdisciplinar, ou seja, através de disciplinas diversas. Por quê? Ele se dedica ao estudo e também ao cuidado, principalmente relacionado à aprendizagem. Quando nós falamos em neuropsicopedagogia, nós estamos falando aí da neurociência, da psicologia cognitiva e da pedagogia. Então, essa junção dessas três ciências tornou-se a neuropsicopedagogia tão importante nos dias atuais e no que a gente fala também relacionado aos distúrbios e transtornos de aprendizagem, que nós também iremos tocar nesse assunto hoje. Dalvana, então, quando você diz que estuda, né, as deficiências cognitivas e aprendizagem do aluno, é preciso que todas as escolas ou todas as redes tenham realmente uma neuropsicopedagoga exatamente para tratar desses assuntos, porque a gente encontra muito como professora. Na época que eu estava em sala de aula, a gente notava muito, tem crianças que aprendem mais rápido, tem outras que não aprendem quase nada, outras não têm culpa porque não conseguem aprender, e esse diagnóstico é importante. Justamente. Ontem nós estávamos em um momento de uma live com vários psicopedagogos e neuropsicopedagogos não só da Paraíba, mas de todo o Brasil, e nós debatimos justamente isso. Qual seria o cenário ideal? Toda escola ter pelo menos um psicopedagogo ou neuropsicopedagogo. Mas a gente sabe que a realidade não é a realidade de Sumé, nem da Paraíba, e sim do Brasil inteiro. Não é possível nós termos esses profissionais em cada instituição. Então, Sumé veio como protagonista nesse sentido, trazendo um profissional para atuar em toda a rede. Então, a gente trabalha com toda a rede justamente para entender o funcionamento da parte cognitiva dos alunos. A neurociência, Jaqueline, ela estuda o neurodesenvolvimento neurobiológico, ou seja, nós entendemos o cérebro e através desse entendimento nós procuramos compreender como a criança aprende ou não. Primeiramente, nós fazemos um diagnóstico, né, em todas as escolas, um diagnóstico prévio, e procuramos compreender o que é um transtorno e o que é uma dificuldade de aprendizagem. A partir daí, nós seguimos com os passos pertinentes de acordo com os protocolos. E aqui na nossa cidade, muitas crianças identificadas, e como é o processo quando vocês identificam? Porque às vezes as mães ficam muito agoniadas, não, meu filho não é assim, minha filha não é assim, isso não existe, e são resistentes ao próprio tratamento. Como vocês vivenciam daqui para frente quando identificam essas crianças com dificuldades? Logo no início, nós já estamos no município há mais de ano, né? Estamos caminhando já para o 2º ano no município de Sumé. E lá no início nós tínhamos uma resistência maior, né? Então, por falta realmente de conhecimento. Por quê? A neuropsicopedagogia é uma ciência nova. Ela surgiu no Brasil em 2008 com a neuropsicopedagogia institucional, 2 anos posteriores que nós tivemos a neuropsicopedagogia clínica. Então, só em 2014 que essa ciência, ela tornou-se mais abrangente através da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia. E em 2016 que foi aprovada a lei que cria a Lei Brasileira de Ocupações para Neuropsicopedagogo, ou seja, nós só tivemos o CBO em 2016. Então, em 2018, realmente nós tivemos essa institucionalização concretizada. Então, perceba, de 2018 para cá que nós temos uma
digamos assim, uma forma das pessoas conhecerem um pouco mais essa profissão. Então, lá no início, quando nós chegamos no município, havia certa resistência por parte de alguns pais. Realmente, como você bem falou, meu filho não é doido. Por quê? Quando a gente fala em neuro, então já lembra o quê? A parte neurológica, neurobiológica, cerebral, e muitos compreendem como se tivesse algo a ver com o que a gente falava antigamente, com problemas mentais. E nem sempre é assim. Então, aqui no município, nós temos uma parceria muito forte com a equipe do atendimento educacional especializado, com as escolas, com os próprios pais, né? E toda a Secretaria de Educação trabalha em prol de contribuir para que as crianças se desenvolvam. Também vale salientar que esse trabalho não acontece de forma individualizada apenas na Secretaria de Educação. Então, nós temos uma parceria muito de forma digamos assim, concretizada com a Secretaria tanto de Saúde quanto de Assistência Social. Por quê? Nós entendemos que aquele nosso aluno da rede municipal, ele utiliza os serviços de saúde, bem como também os de ação social. Então, essa tríplice faz com que o nosso trabalho fortaleça. Jaqueline, a demanda é muito alta. Eu acredito que a gente escuta muito falar sobre o grande número de crianças que hoje em dia estão sendo diagnosticadas. Então, nós temos uma demanda alta, mas nós fazemos o possível para dar todo o suporte. Então, com isso, nós contamos com equipes multidisciplinares. O que são isso? Nós temos na sala de atendimento a neuropsicopedagoga, nós temos também a psicóloga institucional, temos o pessoal do atendimento educacional especializado que contribui conosco, temos também as terapias com o pessoal da parte da saúde. O que Sumé não tem aqui no município, nós contamos com o apoio do SEI também, do NATEA em Monteiro. Então, nós temos aí uma rede de cuidado com essas crianças. Como isso acontece? Exatamente. Então, como é que é? Você falou da terapia é um ponto, né? Isso. Como você falou do trabalho de identificação já das crianças e como é esse tratamento? Justamente. Então, como tudo isso acontece? Lá na escola, quem é a pessoa, o ponto-chave para isso tudo? O professor, aquele que está lá na base, que tem o contato diário com o aluno. Nós falamos lá no iniciozinho da nossa conversa, do nosso bate-papo, que cada criança tem seu tempo, né? Então, mas quando esse tempo ele se torna muito diferente dos demais, tem a mesma faixa etária, está na mesma série e está muito, digamos, popularmente atrasado dos demais alunos, é aí onde a gente começa a observar com uma cautela maior. Nisso, os professores fazem essa identificação, a partir daí orienta para que seja encaminhado para o atendimento neuropsicopedagógico ou para outro profissional. A partir dessa observação é que a gente faz a avaliação. Posteriormente, nós encaminhamos para outro profissional. Por quê? O neuropsicopedagogo não emite laudo, não dá diagnóstico. O que é que nós fazemos? Nós levantamos hipóteses diagnósticas. E a partir daí, o profissional, que possa ser um psicólogo, de preferência clínico, um neurologista pediátrico ou neurologista com outras especializações, então, ou até mesmo um médico, um psiquiatra, ou seja, um profissional da área da saúde é que emite o laudo com o CID apropriado. Então, nós fazemos o quê? Só recapitulando o que eu falei, nós levantamos hipóteses diagnósticas a partir de observações que nós realizamos. Em um dado momento, alguém me perguntava, Jaqueline, por que o laudo demora tanto para ser emitido, né? Então, por que em uma sessão de avaliação você não já levanta a hipótese, né? E a gente já parte para o laudo? Por quê? É um trabalho criterioso. O neuropsicopedagogo, ele investiga toda a parte relacionada à aprendizagem de acordo com questões comportamentais, que é o que a gente estuda através da psicologia, né, cognitiva, bem como também da parte neurobiológica do sistema nervoso. Ou seja, é todo um conjunto de fatores que são responsáveis pela aprendizagem ou não. Então, com essa criteriosidade que nós temos de acordo com os protocolos, que nós somos regidos por protocolos que são pertinentes à área, que nós fazemos essa avaliação que
O correto seria em torno de 6 a 10 sessões avaliativas para, posteriormente, nós fazermos o encaminhamento levantando a hipótese diagnóstica. Então, com a experiência que a gente já tem, trabalhando em consultório, trabalhando com várias singularidades, a gente tenta adiantar esse processo de modo que a criança consiga fechar um diagnóstico mais rápido e assim conseguir fazer também as terapias adequadas. Olha, daqui a pouco ela vai falar dos distúrbios. Quais serão esses distúrbios que são encontrados nas crianças, viu, gente? Mas é já. 11h16 em nome do Avícola Central, que traz para você sempre o dia mais barato do mês. Medicamentos com qualidade, vem pra GD Farma, melhor da cidade. Tem perfumaria, atendimento humanizado. Na GD Farma, aqui tem preço baixo, então corre aproveitar. Venha nos visitar, tudo que você precisa, tudo em um só lugar. Tem perfumaria, atendimento humanizado. E aproveita, GD Farma vai te ajudar. GD Farma, produtos de qualidades, perfumaria e um atendimento humanizado. Localizado em Campina Grande, Serra Branca e Sumé. Siga o nosso Instagram, @GD Farma. Sabe aquela reforma que há muito tempo você sonha em fazer? Pois agora ficou muito mais fácil reformar, ampliar ou construir. Passe agora mesmo na FEMAG. Lá você vai comprar toda a linha de materiais e construção com qualidade e o menor preço da cidade. Para pagamentos à vista, sempre ótimos descontos. E a prazo, condições de pagamento que cabem no seu orçamento, parcelando em até 6 vezes no cartão. Telefones 3353-2435 ou 996-270605. Um empreendimento de Lourdes Lela e Tarcísio. Acabe, gente, você que tá com azia, gastrite, gordura no fígado, retenção de líquido, anda com bucho inchado por aí, bora de Acabe, viu? Que é a solução. 95. Produtor e produtora rural, sabe qual é a melhor hora de regularizar sua dívida? É agora. O Banco do Nordeste oferece descontos que podem chegar até 95% para pagamento da sua dívida ou a chance de prorrogar seu financiamento por até 11 anos com juros reduzidos. O prazo para renegociar é até 30 de dezembro. Não deixe para a última hora. Procure sua agência de relacionamento ou ligue 0800 728 3030. Falou em parceria no rural? Pensou Banco do Nordeste. Banco do Nordeste, Governo Federal. A família Bras Lab Center deseja a todos um Feliz Natal. Se você estiver precisando fazer exames laboratoriais, curativos de feridas ou se consultar com especialistas como odontólogos, oftalmologista, clínico geral, endocrinologista, nutricionista ou nosso time de psicólogas, é só ligar 996140552. Bras Lab Center, Rua Vereador Elias Duarte, 646, térreo da Academia VIP. 11h19. São 11h19. Na Clínica Santa Júlia, em Serra Branca, hoje tem doutora Gilly Gomes, cardiologista, e doutor Stefano Lacerda, dermatologista. Amanhã, quarta-feira, doutora Júly continua em Serra Branca e doutor Felipe Freitas estará atendendo. E aqui na cidade de Sumé, amanhã, doutor Felipe também estará atendendo. 95. Dr. Antônio Fernandes, endocrinologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, médico do Ambulatório de Câncer de Tireoide do Hospital da FAP, especialista em diabetes pela Unicamp São Paulo e mestre em Tecnologia em Saúde pela Universidade Estadual da Paraíba, pesquisador de doenças raras, atendendo em Sumé na Bras Lab Center. Ligue e marque sua consulta 839-9614-0552. Em Sumé você encontra a Padaria Pão Nosso, o mais saboroso pão da cidade em sua mesa. Temos bolos, salgados, deliciosas pizzas e um ambiente aconchegante para você e sua família. A Padaria Pão Nosso está localizada na Rua Vicente Preto, número 313, próximo ao Fórum Antiga Padaria de Neném. Padaria Pão Nosso, excelência no atendimento e em seus produtos. Disque entrega 839-9655-1779. Organização Edgley Lucivânia. Na hora do almoço, informação, opinião, interatividade. Bom, a gente já está de volta aqui para conversar com a psicopedagoga Dalvane Genai. Daqui a pouco também vamos falar de esporte. Paulo Roberto vai fazer aquela avaliação
do nosso jogão de ontem por 4-1, mas, Dalvana, para a gente não perder aqui a informação que aquela pergunta que eu deixei para você responder e os diagnósticos, os distúrbios encontrados nessas crianças, quais você elencaria os mais constantes? Então, Jaqueline, vale salientar que o neuropsicopedagogo, ele não trabalha com reforço escolar. Então, muitas vezes, quando nós somos procurados no consultório, até mesmo aqui no município, algumas pessoas nos procuram com o intuito de ajudar como reforço escolar, e nós não fazemos esse trabalho. O que a gente faz? A gente investiga para encontrar o melhor caminho daquela criança aprender. Lembrando que quando a gente faz a investigação, nós não trabalhamos com a hipótese de procurar problema, e sim de eliminar. Então, a gente trabalha por eliminação. Então, quando nós realizamos teste, o nosso intuito é eliminar. Por exemplo, quando você me pergunta quais são os principais diagnósticos encontrados, então, quando a gente fala, agora chegou a hora de nós especificarmos o que é transtorno e o que é dificuldade de aprendizagem. Então, os transtornos de aprendizagem são aqueles que são de origem biológica, ou seja, aquela criança já nasce com aquela singularidade. Então, nós temos os transtornos mais comuns que estão relacionados à aprendizagem. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que ele pode ser classificado de 3 maneiras. O modo combinado, o modo hiperativo e o modo desatento. Qual é esse combinado que você falou primeiro, Dalvana? O combinado é quando a criança é tão hiperativa de modo que ela não consegue se concentrar e acaba se tornando desatenta. Sim. E não consegue aprender. Então, nós temos, principalmente quando a gente fala em atendimento individualizado, os laudos vêm muito em relação a transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse é o principal. Então, nós temos um especialista que é Dr. Marco Arruda, que ele fala muito sobre o TDAH, Dr. Clay. Então, quem tiver curiosidade de pesquisar um pouco mais sobre o TDAH, eu aconselho, porque muitas vezes a gente classifica aquele aluno, aquele filho como desorganizado, bagunceiro, desatento, não presta atenção a nada e não sabe que por trás disso pode ser que tenha um transtorno, né, de aprendizagem. Nós também temos algo muito comum, que é a dislexia, né, está relacionada à questão de linguagem, quando a criança tem dificuldade de aprender a ler, de conhecer os sons, falar, né? Aí, quando a gente fala em falar, nós já temos a dispraxia, né? Nós temos também a disortografia, que é conhecida como a síndrome da letra feia. É aquela criança, adolescente, que não consegue escrever de forma que nós compreendamos o que ele escreve, por mais que ele se esforce. A descalculia, que é um transtorno relacionado a questões matemáticas, nós temos muitas pessoas que dizem: eu não gosto de matemática, eu não me identifico, eu não consigo fazer nenhuma conta simples, e isso perdura por toda a sua vida escolar. E possa ser também que essa pessoa tenha uma descalculia. Já em relação às dificuldades de aprendizagem, então os mais comuns são geralmente esses: TDAH, dislexia, descalculia, desortografia. E já em relação às dificuldades de aprendizagem, são aquelas dificuldades que a criança possui, que pode estar relacionada com o contexto familiar, com a mudança de escola, com o professor, pela não identificação com determinado professor, que a gente pensa que possa ser uma bobagem, mas tem muito a ver com a questão de aprendizagem. Então, a gente deve prestar atenção. Qual é a mensagem que eu deixo hoje nesse dia do neuropsicopedagogo? Se você, pai, se você, professor, se você, diretor, coordenador, quem esteja nos ouvindo e ache que seu filho ou alguém próximo possa ter alguma dificuldade ou algum transtorno, não fique preocupado, não se precipite, procure um profissional para auxiliar nesse sentido. Como eu bem disse, a gente trabalha com eliminações. Então, até mesmo o diagnóstico de TEA. Então, a gente não vai logo e levanta a hipótese de autismo. Então, a gente sai elimina o TDAH, elimina algum tipo de ansiedade, elimina algum transtorno, e quando a gente faz todos esses testes de eliminação, é que a gente realmente chega o que a gente estava buscando ou desconfiando a princípio. Tá bom, Dalvana, parabéns pelo dia, obrigada pela participação aqui. É como Dalvana encerrou, gente. Lembrar, se você sentir a dificuldade dos seus filhos de aprendizado, algum problema, é procurar um profissional, né? Cuidar, para não ser um adulto problema no futuro. Parabéns, Dalvana, pelo trabalho. Um abraço ao nosso secretário Bonilson,
Timóteo também está ouvindo a nossa entrevista, todas as meninas da secretaria. Parabéns. Eu que agradeço o convite e nós temos assunto para nós conversarmos aí uma manhã inteira, né? Com certeza. Esclarecer algumas dúvidas, quem tiver alguma dúvida, quiser conversar conosco, nós estamos na Secretaria de Educação de segunda a sexta-feira. Nós trabalhamos das 8 às 14, mas alguns dias nós passamos desse horário, mas de certeza estamos de 8 às 14 e o telefone é aberto para quem, por acaso, tenha alguma dúvida, queira se inteirar de certo conteúdo, saber sobre os atendimentos com mais clareza, nós estamos à disposição, assim como todo o pessoal da Secretaria de Educação. 11h26, é hora de falar do Brasil. Bora, William. Nosso comentarista está por aqui, Paulo. Mandar um abraço para Rogério, que está meio adoentado, mas vai ficar bom logo, né, Rogério? Um abraço, meu querido. Marcos Sofia hoje não pôde aparecer. Júnior de Careca também. Bora, Paulo. Analise aí o nosso jogão. Só puxar o microfone para a gente fazer o rodízio aí. Seu mesmo, William, tá mais perto, para a gente trazer. O que você achou do nosso 4-1 ontem da Coreia? Tudo certo? Era o que você estava prevendo ou você achava que precisava de mais? Bom dia. Bom dia, Jaqueline, bom dia, Galvani, bom dia, William, ouvintes da 95 FM. Jaqueline, o Brasil fez os 4-0 e tirou o pé, né? No segundo tempo o Brasil foi poucas vezes, assim, com o intuito de fazer mais gol, porque aquele resultado ali já era o suficiente, tranquilamente, para o Brasil passar para as quartas de final do campeonato da Copa do Mundo. Então isso nos deixou tranquilo. Eu sabia, como já disse a você e disse a muita gente, que o Brasil é um favorito a ser campeão esse ano e o Brasil vai ser campeão. Só tem uma seleção que pode interpelar um pouquinho o Brasil, que é a seleção da França. As demais são todas inferiores ao Brasil, qualquer uma delas, a que dá mais